Provérbios, capítulo de número 26. Nós estamos aqui no estudo da palavra, falando, sobre a quebra da maldição do quase. E nós temos aprendido, segundo a palavra de Deus, que maldição sem causa não existe, ou não se cumpre, ou não virá. Então, se algo está ocorrendo, passando, tem algum motivo. E cabe a nós termos sabedoria da palavra, para sabermos lidar com as Escrituras, entendermos qual é o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida e discernirmos ali as palavras que Deus tem, tragam ao nosso coração, para que quando nós formos ter uma ação, a nossa ação seja de acordo com a palavra ou com as Escrituras. E eu quero continuar aqui o estudo da palavra de Deus com você, em nome do Senhor Jesus. A última vez que a pastora trouxe a mensagem, eu falei, preguei sobre isso, ensinando segundo as Escrituras, e falando que toda pessoa que ela manda um recado, uma mensagem, uma pessoa que é tola, ela corta o pé e ela bebe o dano, ou seja, ela sofre a consequência dela ter mandado a mensagem para uma pessoa que anda em tolice, ou seja, com uma pessoa ali que não tem um entendimento claro da vontade de quem? De Deus. Aquela pessoa que talvez Deus dá para ela uma direção e ela faz toda a direção oposta. Aquela que Deus fala com ela, anda, faz isso, segue essa direção. E a pessoa não, ela prefere fazer do jeito do jeito dela, mesmo sendo um jeito esquisito, mesmo sendo um jeito que vai dar errado, mesmo sendo um jeito que não vai produzir nenhum resultado. Tem pessoas que teimam, em vez de fazer do jeito que Deus pede. Todas as vezes que a pessoa agir debaixo de teimosia, ela também vai sofrer o dano. Por isso que maldição sem causa não existe ou não se cumpre. Então a gente tem que estar atento a cumprir a palavra de Deus e a fazer a vontade do Senhor. Diz assim, Provérbios capítulo 26, versículo de número 7, versículo seguinte. Diz assim: como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Imagina a perna de uma pessoa que ela se encontra ali coxa, a perna de uma pessoa que ela se encontra coxa. A perna da pessoa que se encontra coxa, ela é frouxa, ou seja, ela não consegue se firmar, ela não consegue permanecer de pé. A pessoa que é coxa, tem um problema na perna, ela tem que buscar de Deus, usando a fé, usando o nome de Jesus para ela ser curada, porque muitas das vezes ela não vai conseguir permanecer permanecer de pé, ela não vai conseguir permanecer na posição reta. E é assim, irmãos, a pessoa, quando ela é tola, a palavra age na vida dela com o resultado nenhum. Se ela é tola, se Deus fala com ela e ela não pratica, ela não vai obter nenhum resultado, ou seja, ela não vai permanecer de pé, mesmo ela tendo a palavra. Tem gente que está com a faca e o queijo na mão, ou seja, tem tudo para vencer, tem tudo para ser curado, tem tudo para ser uma bênção, mas não usa a palavra. Ela tem tudo ali para ser uma pessoa abençoada, uma pessoa de bem, mas ela não usa a palavra. É como se a palavra fosse a vida dela, porque ela é tola, porque ela não é obediente, ela não é obediente às Escrituras, ela não é obediente àquilo que Deus fala. Então é como se a palavra não surtisse efeito na vida dela. Mas por que não surte efeito na vida dela e surte efeito na vida das outras pessoas? Porque muitas das vezes nós encontramos pessoas que obedecem a Deus e pessoas que desobedecem a quem? A Deus. Pessoas que andam segundo a palavra em obediência e fazem tudo certinho como Deus direciona. E existem pessoas que andam em desobediência e fazem tudo contrário daquilo que Deus fala, daquilo que Deus ensina. Então a palavra é como se fosse ali na perna do coxo, ou seja, ela fica ali meio que balançando, mas nunca fica de pé. Ou seja, tem pessoas que, por serem tolas, nunca se firmam na palavra. Tem pessoas que, por serem tolas, nunca se firmam nas Escrituras. E por isso que muitas coisas na vida dessa pessoa fica sempre no quase. Não se dá a realização total, porque
ela não tem firmeza, ela não tem compromisso com as coisas de Deus. Ela não tem firmeza, ela não tem compromisso com a palavra de quem? De Deus. Ela é tola. Ela não tem compromisso com a verdade, ela é tola. Ela não tem compromisso com aquilo que diz as Escrituras, então ela é tola. Ela não tem compromisso com a oração, então ela está sendo tola. Porque ela só vai ficar o quê? Cambaleando. Ela nunca vai se firmar em lugar o quê? Algum. Aí as bênçãos dela ficam só no quase. Não é só por a pessoa abrir a boca e falar quase, irmãos. É por muitas das vezes a pessoa não ter o quê? Firmeza. Por muitas das vezes a pessoa não ter o quê? Compromisso com Deus. Não ter compromisso com a oração. É por não ter um compromisso com a vida voltada à palavra de quem? De Deus. As pernas estão frouxas, né? As pernas estão oscilantes, não tem firmeza, não tem compromisso, fica cambaleando, né? De um lado para o outro, não consegue andar, não consegue seguir. Tem pessoas que estão assim, como a pastora falou, estão com a faca e queijo na mão, mas não consegue prosseguir segundo a palavra de quem? De Deus. Não consegue prosseguir numa vida de santidade, não consegue prosseguir numa vida de fidelidade a Deus, não consegue prosseguir numa vida firme de oração, não consegue prosseguir numa vida verdadeira para com quem? Com Deus, na prática das Escrituras. Então a vida fica meio que oscilando. Tem pessoas que são assim, elas recebem bênçãos, mas as bênçãos são o quê? Ficam oscilando. Um dia está bem, um dia está triste, um dia está feliz, um dia está descontente, um dia está de bom humor, não é? Um dia está de mau humor, um dia está feliz da vida, doido para realizar o sonho, um dia está revoltado da vida, querendo acabar com tudo. Ou seja, oscilação. Pessoa que não tem compromisso, não tem firmeza, é tola, não tem compromisso, não tem firmeza com nada daquilo que Deus fala, com nada daquilo que Deus, né, pede a ela vive uma vida de oscilação, igual a onda do mar, né? A onda do mar não é assim? Ela fica oscilando, tá? Acima, embaixo, assim? Então, tem pessoas que estão assim, oscilando na fé, oscilando na firmeza, no compromisso com Deus, oscilando na obediência da palavra de quem? De Deus, como a perna do coxo, assim, está ali, frouxo. Irmãos, vamos despertar, vamos despertar. Aí é aquele que dá honra, né? A honra a quem? Quem que dá honra ao todo também vai ter problema. Olha o que diz lá, vamos ver, versículo 8. Diz assim: como o que prende a pedra preciosa na funda, como aquele que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao todo. Então até a pessoa que dá honra a quem é tolo vai ter problema. É como você pegar uma pedra preciosa, imagina uma pedra de valor, diamante, né? Você pegar ali uma sardônica, você pegar ali uma pedra preciosa de valor, você pegar ali uma pepita de ouro e você prender ela numa funda, você prender ela e não conseguir o quê? Tirar. Essa pessoa é comparada com aquela que dá honra ao todo. Aquela pessoa que honra a pessoa que está desobedecendo a palavra de quem? De Deus. É tão tola quanto ela. Pessoa que fica dando crédito para a pessoa que desobedece a palavra de Deus é tão tola quanto ela. A pessoa que faz igual a pessoa que desobedece a palavra de Deus é tão tola quanto ela. Está perdendo o seu tempo. Você está dando honra para o tolo? Você está preferindo ouvir uma pessoa que está fora da palavra? Você está preferindo ouvir uma pessoa que está andando fora das Escrituras? Uma pessoa que não é praticante da palavra de Deus? Tu está agindo como tolo. Está dando honra a quem você não deveria o quê? Honrar. Você está perdendo o seu tempo, dando honra para quem você não deveria honrar. Tem gente que muitas das vezes, em vez de escutar a Deus, escutar a palavra, escutar a voz de Deus, escutar as Escrituras, está escutando o conselho de alguém que nem obedece a palavra, está escutando a direção de uma pessoa que nem tem compromisso com Deus. Você está dando honra para o dono que desperdiça.
perca de tempo. Irmãos, muitas coisas ficam no quase na vida de muitas pessoas, que tem gente que prefere ouvir colega, o amigo, fulano, ciclano, beltrano, que não tem comunhão nenhuma com Deus, do que ouvir a palavra de Deus, do que estar atento às Escrituras. Você está dando honra para o todo e você está perdendo seu tempo. É aquela pessoa que ela gosta muito de conversa, muito, né? Aí vai na casa do outro, vai na casa do outro, vai na casa do fulano, citando beltrano, e está ali ouvindo tudo que não edifica. Tudo aquilo ali que não vai mudar nada na vida o quê? Dela. Ou, além de não mudar, pode até o quê? A prejudicar. Além de não mudar, pode até trazer para ela um malefício. Talvez, além de não mudar, pode gerar ainda mais contenda, mais confusão, mais divergência, e ela não está mais dando ouvido. Está dando honra para o todo. Perda de tempo. Aquilo ali vai tirar a sua fé. Aquilo ali vai desanimar você. Aquilo vai te tirar do caminho. Quem dá honra para o todo, irmão, está perdendo o seu tempo. A mesma coisa você pegar uma pedra preciosa, como o pastor falou, diamante, uma pepita de ouro, ali numa pérola valiosa, você pegar ali uma sardônica, um jaspe, pegar ali uma pedra aqui, e colocar ali, irmãos, uma esmeralda, colocar num lugar e prender ela, não conseguir, depois o quê? Tirar ou lançar fora, né? Depois perder ela. Olha, você vê que perda de tempo. A pessoa que ouve quem? O todo. Que ouve a pessoa ali que não dá crédito a quem? A Deus. Que dá atenção à pessoa que não respeita a palavra. Que prefere o conselho da pessoa que não respeita a palavra, do conselho da pessoa que talvez está desviada, o conselho talvez da pessoa que está desobedecendo a Deus, que está ali em ignorância com Deus, que você olha para a vida da pessoa e você vê que a vida dela não está pautada aquilo que a Escritura ensina, e você está ouvindo ela, você está perdendo seu tempo, está dando honra ao todo, perda de tempo. Está escutando o todo? Perda de tempo. Está batendo boca com o todo? Perda de tempo. Está querendo divergir com o todo? Perda de tempo. Tem gente que perde tempo, perde muita coisa, perde tempo. Então, como pedra que prende, né? Como quem prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao todo. Aquele que prendeu a pedra não consegue tirar, né? É esse também, é aquele que dá honra ao todo. Como o espinho, versículo 9, como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Meus irmãos, imagina a comparação. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na mão dos tolos. Imagina um espinho na mão, né? Aquele incômodo, né? Já pegou um espinho na mão? É incômodo, não é? Espeta ali, aquele incômodo, aquela coisa. É o provérbio na boca de quem? De quem é tolo. É incômodo. É desperdício. É incômodo. Aquilo é incômodo. Aquilo vai gerar o quê? Incômodo. Assim também como o espinho. Imagina o espinho preso ali na mão. Gera um incômodo, né? Imagina. Assim também é o provérbio na boca, né, de quem é tolo. Ou seja, vai gerar um incômodo, não vai produzir resultado algum, porque na realidade aquela pessoa não está andando segundo a palavra de quem? De Deus. Ela pode ser cheia de sabedoria, cheia de provérbios, cheia de conselhos, mas se ela não faz nada do que ela está falando, o que adianta ela ficar aconselhando os outros? Não adianta de nada. Porque quando a pessoa olhar para a vida dela, ela também não está vivendo. Que conselho que é esse que a pessoa dá, mas ela também não vive? Que conselho que é esse que a pessoa dá, mas ela também não pratica? Que conselho que é esse que ele dá, que ela dá, mas também não vive? Né? Então, tem que tomar cuidado. O conselho ali, aquele que é tolo, vai gerar incômodo. Mesmo assim, não vai surtir efeito, não vai surtir nada na vida das pessoas. A pessoa pode estar cheia de bons conselhos, mas se ela faz tudo errado, de nada o que adianta. É igual o pai, né? Ou a mãe,
que vai dar bom conselho para o filho, mas ele faz tudo errado. O que adianta? Você acha que o filho vai seguir o conselho ou vai seguir a sua atitude, o seu comportamento? Você acha que seu filho vai seguir o que você fala ou vai seguir o que você faz? Você acha que o seu filho vai fazer conforme o que você fala ou conforme o que você faz? Eu acho que é conforme o que você faz, né? Então, vai gerar um incômodo, mas não vai surtir efeito o quê? Algum. Aí diz, versículo 10: como um besteiro que a todos espantas, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Então, como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Então imagine, como aqui fala, né? Como um besteiro que a todos espanta. Imagine um lugar, um povo, uma pessoa que todo mundo ela espanta. Assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Ou seja, quando você assalaria quem é tolo, quem é transgressor, você está agindo como quem? Uma pessoa tola também. É isso que a Bíblia quer dizer. Está dando muito crédito, né, a uma pessoa que não respeita Deus, que não respeita a palavra. Você também está sendo tolo. Tem gente que dá muito crédito, né? Vou dar crédito à conversa do fulano, mas não está de acordo com a vontade de Deus, não? Você está perdendo seu tempo. Vou dar muito crédito. Que essa pessoa falou, essa pessoa falou de mim, fulano falou de mim. Ele não vive a palavra, não? Se você der crédito, você está sendo tolo igual ele. Uma pessoa que está fazendo as coisas erradas, virou a cabeça, está lá no mundo, está desobediência, você fica dando atenção à conversa dela, dando atenção para aquilo que ela fala, você está sendo tolo igual ela. Está pagando o salário do transgressor? Está pagando o salário, do tolo? Você está sendo tolo também. Está ajudando o tolo a falar dos outros? Tu é tolo também. Está ajudando a espalhar o que o tolo falou. O tolo falou uma coisa e você está ajudando a espalhar. Está sendo tolo também. Por isso que muitas coisas na vida das pessoas ficam no quase. Porque talvez a pessoa lance uma palavra de maldição. Aí está você repetindo a palavra de maldição na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Aí a bênção fica no quase mesmo, né? Talvez você ouve uma pessoa falar, você ouve uma pessoa falar que para ela não deu certo. Aí daqui a pouco você está abrindo a sua boca e falando que para você também não dá certo. Você está sendo tolo. Você ouve uma pessoa falar que eu fui da igreja, porque eu tive compromisso com Deus, para mim nada deu certo. Tola. Se ela estivesse obedecendo a palavra, praticando, a vida dela não para. Aí você ouve essa pessoa, ouve. Aí depois você também começa a abrir a boca e falar: para mim nada está dando certo. Estou buscando a Deus, mas não está dando certo. Está sendo tolo também. Já está agindo como tolo. Ouviu tanto que agora está fazendo com quem? Como ele. Escutou tanto, deu tanto ouvido, pagou o salário, Deu tanta atenção. O salário quer dizer isso, deu tanta atenção, ao tolo, que agora você também já está confessando derrota, você também já está confessando fracasso, você também já está confessando que as coisas não vão acontecer, que as coisas não vão dar certo. Ou seja, que ouviu demais palavras negativas, ouviu demais palavras de destruição, ouviu demais palavras de maldição. Está pagando o salário todo, está perdendo seu tempo. Ouvindo quem é tu. Está perdendo seu tempo ouvindo pessoas que não estão de acordo com a palavra de quem? De Deus. Por isso estão vivendo a vida, levando a vida que estão levando. Está perdendo seu tempo com conversa enfiada, com disse que me disse. Então, está pagando o salário do todo. Você vai estar começando a viver essas coisas na sua vida por causa das suas próprias escolhas. Porque dá muito ouvido a mau conselho, dá muito ouvido a palavra de maldição, dá muito ouvido a palavra negativa, aí as bênçãos ficam só no quase, não viram realização total, não se tornam real. Por causa disso, irmãos, que a pessoa perde muito tempo com aquilo que não deveria perder, está assalariando,
Os tolos e os transgressores. Está salariando, né? Você está ali pagando o salário de quem desobedece a Deus. Como assim, pastor? Está ali, velho. Você não está ouvindo ele? Você não fica lá, gasta o seu tempo, né? O seu dia? Gasta o seu tempo para ir na casa dele, na casa dela, para bater papo, para jogar a conversa fora dessa pessoa? Está pagando o salário dela. Ela está lá falando e você está lá emprestando o quê? Ouvido, velho. Daqui a pouco você paga o salário dela, porque daqui a pouco dentro da sua casa, meio da sua família, você está fazendo o mesmo que ela faz. Você está falando o mesmo que ela fala. Tem um ditado popular que diz assim: diga com quem tu anda que direi quem tu és. Não é assim? A pessoa cola, né, com quem está errado, daqui a pouco está fazendo errado também. Ela cola demais com quem fala da vida dos outros, daqui a pouco ela está falando da vida dos outros. Ela cola demais com quem confessa derrota, fracasso, mentira, quem joga maldição, quem fala de praga, quem fala disso, daquilo. Daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisa. Ela cola com quem, irmãos, tem pensamento negativo, pensamento de derrota, pensamento de fracasso. Daqui a pouco ela está pagando o salário daquela pessoa que está fazendo do mesmo jeito. E muitas das vezes lançando ali que não deveria lançar dentro de casa, minha família, meu ambiente familiar. Aquela pessoa que cola com quem fala palavras, né? Palavras feias, palavras de baixo escalão. Daqui a pouco ela está falando também, daqui a pouco os filhos estão falando também, daqui a pouco a família está falando também. Daqui a pouco está um cenário de terror dentro de casa, que tem a família. Ou seja, a pessoa que paga o salário por transgressor, fica lá. Sabe que a pessoa está errada, não fica lá, né? Prestando o quê? Ouvir. Sabe que a pessoa não está fazendo a vontade de Deus e fica lá, prestando a orelha. Prestando ouvir, fica lá, né? Igual vaca de presépio, né? Batendo a cabeça, concordando, né? Não diz um ditado aí por aí que quem cala consente, né? A pessoa fica lá emprestando ouvido, mas também não fala nada, está consentindo com aquilo, né, irmãos? Senão ela não estava lá emprestando ouvido. Então, quem paga o transgressor, depois sofre a consequência. Aí diz, versículo 11: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reteira a sua estutícia. Imagina então, irmãos, cachorro, né? Que vomita, depois volta lá, né? É nojento, né? E come. Você sabe que os animais têm esse negócio, né? Principalmente o cachorrinho, né? Mania de fazer isso. É uma coisa nojenta, não é, irmãos? Mania? Acabou lá, pô. Depois ele vai lá ver. Ele nem come. O cachorro faz isso. O dono de cachorro sabe disso. Se vomitou, você tem que limpar na hora. Senão você vai. Você que vai vomitar, né? Você vai disposição. Então, como o cão que volta ao vômito, irmãos, é aquela pessoa que insiste no erro. É aquela pessoa que insiste em desobedecer o quê? A Deus. Ela sabe o que é certo, mas ela prefere fazer o que é o quê? Ela se acha astuta, mas ela não está sendo astuta não, está sendo tola, boba. Ela acha que ela é muito espertalhona, não é? Ela acha que é muito esperta. Mas sabe o que é errado, sabe o que é certo. E ela prefere fazer o que é errado. É como um cachorro que volta ao vômito. É um cãozinho ali, né, sem entendimento, e voltou lá e comeu o que próprio o quê? Vomitou. É aquela pessoa que Jesus já lavou ela, já libertou ela do pecado, né? Já tirou ela do vício. Já tirou ela do caminho de prostituição. Já tirou ela ali, irmãos, de uma vida de perturbação, uma vida cheia de doença, de enfermidade. Aí ela retorna para trás, volta à mesma vida do passado, volta às mesmas práticas do passado, volta a agir como ela agia no passado. É como um cão que volta ao vômito. Se acha que é muito esperto, mas está sendo o quê? Bobo. Por que está sendo bobo? Porque você coloca ali o cachorrinho, a comida é a ração. Aí ele passou mal, vomitou. Ele não precisa comer o vômito. Ele pode ir lá na vasilha da ração e comer a ração e beber água, não pode? Se ele comer lá o vômito, ele é bobo, aquilo ali não presta mais. Ou seja, então o pecado também não presta mais, irmãos. Aquilo que está fora da palavra não presta o quê?
presta mais. Se a pessoa retorna lá, ela está sendo o quê? Sendo boa. Por isso que muitas coisas ficam só no quase na vida de muita gente. A pessoa tem que despertar, clarear sua mente para viver a palavra de quem? De Deus. Não retornar às velhas práticas, mas seguir na vida com quem? Com Deus. Ganhar as pessoas à sua volta, né? Levá-las ao conhecimento da verdade, para você também trazê-las para a verdade. Seja nos ambientes que você estiver, aproveite as oportunidades para você pregar a Jesus. Não voltar, irmãos, para o mundo, não voltar às velhas práticas. Né? Você tem um amigo que não é convertido, fale de Jesus para ele. Se uma pessoa não é convertida, você conhece, convive com ela, não é convertida, você sabe com ela, não deixa ela te puxar para trás, não. Puxa ela para frente, para andar no caminho. Não deixa ela te puxar para aquilo que é errado, não. Puxa ela para andar na palavra de quem? De Deus. Seja sábio, não tolo, amém? Seja sábia e não tola, em nome de Jesus. Amém, meus filhos? Por isso que a maldição do quase precisa ser o quê? Quebrada. Nós temos que ter atitudes que andam de acordo com a palavra. E parar com esse negócio de quase. Talvez a obra não está sendo completa por causa das suas próprias o quê? Atitudes. Dos seus próprios comportamentos. Vigilância, olhando para a palavra de Deus e chamando as pessoas. Não deixando as pessoas te levar para o caminho errado, mas chamando elas para o caminho que? De Cristo. O caminho da palavra de quem? De Deus. Ganhando almas e não perdendo, não nem pouco de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra, nós vamos sair aqui.